Vamos mergulhar numa história que podia ser de um filme, de um thriller político, mas que é a mais pura das realidades. Um processo judicial absolutamente crucial simplesmente desapareceu. E este mistério está a abalar os próprios alicerces do poder em São Tomé. E tudo começa aqui, com esta descoberta que é chocante. Estas são as palavras do próprio chefe da repartição de logística das Forças Armadas. Tentem visualizar a cena. Chegar ao gabinete, dentro do quartel-general, e encontrar a porta arrombada. E o que é que falta? Não é dinheiro, não é equipamento, é uma caixa. Uma caixa que continha um dos processos judiciais mais sensíveis de todo o país. É este o facto central, o ponto de partida de tudo. Um processo com todas as provas de um caso de traição, de tortura e de homicídio, pura e simplesmente evaporou-se. E atenção, não desapareceu de um arquivo poeirente qualquer, desapareceu do coração do Estado-Maior das Forças Armadas, um sítio que, em teoria, deveria ser dos mais seguros do país. Ok, mas por que é que este processo era tão importante, tão explosivo? O que é que estava naqueles documentos que justificasse um risco tão grande como arrombar uma porta e roubá-los de dentro de uma base militar? Bem, o conteúdo era dinamite pura. Estamos a falar de uma tentativa de golpe para derrubar o governo. Estamos a falar da morte de 4 homens que estavam sob custódia dos militares e que terão sido torturados. E o processo não acusava uns recrutas quaisquer. Implicava mais de 20 militares, incluindo gente de alta patente. E como se não bastasse, o caso andava há anos nisto, a ser empurrado da justiça civil para a militar e vice-versa, sem que nunca avançasse para um julgamento. E aqui o timing é tudo. Olhem bem para a sequência dos acontecimentos. O processo não desaparece num dia ao acaso. O roubo acontece, vejam bem, apenas 2 dias depois de o Presidente da República ter chamado os mais altos responsáveis da Justiça para uma reunião. E qual era o tema? Precisamente este caso e a razão de estar bloqueado. A coincidência é, para dizer o mínimo, muito, muito suspeita. A partir daqui, a gestão desta crise torna-se um emaranhado de declarações contraditórias que honestamente só servem para aumentar ainda mais o mistério e a desconfiança de toda a gente. Primeiro, o primeiro-ministro. Em público, quando jornalistas o confrontam, ele fala em rumores, desvaloriza e basicamente passa a bola para os militares, dizendo que são eles que têm de esclarecer. Mas, entretanto, vem a público uma carta oficial do Ministro da Defesa, que mostra uma realidade completamente diferente. Afinal, o primeiro-ministro não só já sabia tudo, como tinha sido ele mesmo a mandar o Ministro da Defesa investigar. Então a pergunta é óbvia: porquê esta discrepância? E depois, outra contradição. Desta vez, vinda do topo do Exército. Vamos recapitular. O processo desapareceu fisicamente de um gabinete no Estado-Maior, certo? Certo. No entanto, o chefe do Estado-Maior vem dizer que o processo já nem sequer estava à sua responsabilidade, que tinha sido entregue à Justiça Militar, há mais de 2 anos. Ora, as duas versões não podem estar certas ao mesmo tempo. Alguém não está a contar a história toda. E no meio desta confusão toda de versões que não batem certo, há a promessa de uma investigação. Só que, ironicamente, quem é que vai investigar? São as próprias Forças Armadas. A mesma instituição de onde o processo desapareceu é que vai agora conduzir um inquérito interno para descobrir o que se passou. Mas vamos avançar, porque este problema deixou de ser apenas um processo judicial. A crise já extravasou os muros dos quartéis e dos palácios e está agora na rua, a gerar um clima de medo e de enorme instabilidade por todo o país. A situação ficou mesmo muito volátil. Chegou ao ponto de haver confrontos na via pública entre a Guarda Presidencial e soldados das Forças Armadas. Imaginem, isto gerou pânico na capital. Há relatos de militares a intimidar pessoas perto de escolas. A tensão subiu tanto que o próprio governo teve de vir a público dizer: calma, não está a acontecer um novo golpe de Estado. E esta citação do advogado Hamilton Vaz resume na perfeição o sentimento geral de desalento. É que se até dentro de um quartel se roubam documentos tão importantes, a mensagem que passa para a população é de que não há controlo, de que as instituições falharam. É uma sensação de ausência de Estado. E claro, a frustração rapidamente se transforma em raiva. O mesmo advogado não mede as palavras. Ele diz que, com exceção dos militares honestos, o quartel abriga criminosos assassinos. É um apelo muito direto, muito forte, para que se faça uma limpeza nas Forças Armadas e para que haja consequências criminais. E esta preocupação já não vem só de pessoas individuais. Movimentos políticos como o Basta também estão a soar o alarme. A ideia geral é que há elementos a agir com total impunidade, a pôr em causa a estabilidade do país inteiro e que é preciso pôr um ponto final nisto. Com o processo desaparecido e a confiança nas instituições por um fio, o futuro da justiça neste caso, e talvez até do próprio país, está completamente em aberto. Ninguém sabe o que vem a seguir.
E esta última citação pinta o quadro completo da gravidade da situação. A ideia de que o país está sentado sobre um barril de pólvora, de que as suas instituições mais básicas, como a Constituição e o Supremo Tribunal, na prática não funcionam, isto revela uma crise muito, muito profunda do Estado de Direito. E no fim, é esta a pergunta que fica a ecoar, porque o desaparecimento de um processo é muito mais do que um problema burocrático. É um ataque direto ao próprio conceito de justiça. Quando aqueles que têm o dever de proteger as provas são os mesmos do local de onde elas desaparecem, a quem é que a sociedade pode recorrer? É uma questão que, para já, fica sem resposta.